chegar, já que ainda não foi o Luan que o torcedor do Corinthians espera. Claro que tem a questão do Roger Guedes, mas primeiro eu queria falar sobre o Luan. Eu andei conversando com algumas pessoas que trabalham com o Luan, e assim, o que me disseram do outro lado da linha foi assim, ó, pode falar, o Luan está muito incomodado, não foi dessa maneira, mas assim, tá pé da vida. Não entrou ontem, vem trabalhando, vem treinando. Na semana passada ele teve uma reunião tete a tete com o Silvinho. Foi considerada uma reunião assim, muito legal, muito produtiva, porque o Luan ouviu do Silvinho que a comissão técnica está olhando o trabalho dele, está olhando o treinamento dele, que aliás tem sido muito elogiado nos bastidores do clube. Tanto que o Renato, antes de estrear, estava trabalhando no time reserva, e Luan e Renato, segundo o Luan, é uma outra situação jogar com um jogador com essa qualidade, dá uma outra dinâmica. Então, o Luan criou uma expectativa de que ele entraria nesse jogo contra o Ceará. Não entrou, ficou muito incomodado. A direção do Corinthians, e evidentemente eu fui falar com alguns dirigentes do Corinthians, receberam da seguinte maneira: que bom que ele está assim. Se tivesse acomodado, aí sim seria um motivo de muita preocupação para a direção do Corinthians. E o Luan, pelo que eu pude apurar também, que é algo que é muito importante falar isso para o torcedor, porque muitas pessoas podem pensar, o Luan está sentado lá, treina, vai embora, recebe o salário e está tudo bem. O Luan contratou nutricionista, uma endocrinologista, um preparador físico, está cuidando do sono. Então ele está assim, uma espécie de se reinventando. Acaba o treinamento, vai para casa, faz esses trabalhos, a questão de equalizar o sono é importante, dormindo mais, para recuperar melhor a questão física, a musculatura. Então, assim, é um Luan que está fazendo algo que ele nunca fez na carreira, né? Então, assim, é uma tentativa dele se resgatar, dele se reinventar, e quem sabe quem ganha com isso é o Corinthians. O presidente Duílio Monteiro Alves não quer colocar o Luan para vender, não quer negociar o Luan, porque ele, Duílio, acredita bastante no futebol dele. Agora só falta ter a oportunidade. E sem dúvida, né, André e amigos, com um time com a melhor qualidade, o Luan pode ser que seja aquele Luan que a gente sempre teve a expectativa, né? E também porque nesse momento do Luan reserva do Corinthians, o Corinthians não consegue recuperar nem parte do investimento feito nele, que foi de aproximadamente 26 milhões de reais. Ontem o Silvinho colocou 4 jogadores no jogo, tem direito a 5, colocou 4. Além do Renato Augusto, entraram o Matheus Vital, o Marquinhos e o Xavier. O Luan ficou no banco. E quando você viu a conta ali dos 392 minutos, é o seguinte: o último jogo de que ele participou foi contra o Atlético Mineiro, mas ele entrou aos 43 do segundo tempo. Aí ele ficou 102 minutos no banco contra o Cuiabá, 94 contra o Flamengo, 99 contra o Santos e agora os 97 contra o Ceará. 4 jogos nos quais ele não saiu do banco. E claramente ele é um jogador hoje que está abaixo de muita gente, inclusive do Matheus Vital, para jogar no meio-campo. Mas e sobre o Roger Guedes, Xará? Tem essa possibilidade de vir mais um jogador ainda para o Corinthians? A pergunta, né? E o Roger Guedes, né? A pergunta que a gente mais ouve aí nas redes sociais. A questão está muito próxima, assim, de acontecer essa rescisão de contrato com o time chinês, né? O Shandong Luneng. Já está na parte final, só falta aquele documento dizendo ok para rescisão. E aí o Corinthians já tem um acerto com o Roger Guedes, já tem uma coisa muito bem encaminhada. Aí seria a parte final do acerto com o Corinthians. Não dá para cravar que o Roger Guedes vai rescindir com a China e já é jogador do Corinthians. Ainda tem alguns detalhezinhos para serem acertados. Tudo depende da rescisão de contrato. Mas a questão toda dessa rescisão é que assim, o Shandong Luneng é um time lá na China que trabalha como uma espécie de estatal. É tudo muito burocrático, é tudo muito cuidadoso, né? Por exemplo, Roger Guedes quer rescindir o contrato. Vamos bater um e-mail, mandar para o financeiro. O financeiro rebate para o jurídico dá uma resposta, vai para o presidente do clube, depois manda para a comissão técnica, ou seja, é um sistema um pouco burocrático que leva tempo, mas já há algo muito avançado e que deve acontecer essa semana. Xará, grande abraço para você, até a próxima aqui no Seleção. Até amanhã, valeu. PVC, te cortei, você queria ter falado algo do Corinthians? Diga. Não, é só provocação. Que na verdade é uma provocação para nós, né, do nosso profissionalismo. O Benítez do São Paulo admite que pela primeira vez na carreira ele se comporta como atleta profissional. E é um pouco da razão dele não jogar 90 minutos. O Hernan acabou de dizer que o Luan está fazendo coisas que ele nunca fez como profissional. A gente precisa reinventar nosso profissionalismo, né?
O que você quer fazer que você nunca fez na sua vida como jornalista, PVC? Ah, não sei. Deve ter alguma coisa que eu queira fazer. Eu quero Fazer PVC Copa do nas Mundo Olimpíadas de novo. Inverno. PVC nas Olimpíadas de Inverno, Não, por favor, faz produção. muito frio. Ah, Faz muito frio. PVC no Tem curling. calefação, tem Mas calefação, tem Mas se eu for calefação. cobrir curling, eu vou ser profissional. Eu sei disso, não tenho nenhuma dúvida disso. PVC, o André Rizek, essa coisa que você está dizendo de profissionalismo, que algum jogador é certo, o que tu acha? Por que o Pet foi bom aqui, jogador? Porque os brasileiros não foram muito profissionais, né? E eu ganhei por causa disso. Tu acha que por qualidade? É porque eu era mais profissional que eles. Por isso que eu teve mais sucesso aqui do que alguns Mas não é jogadores. incrível isso, Pet. A gente admite. É incrível. Assim, o profissionalismo no Brasil começou em 1933. Você pega o caso, a gente falou agora há pouco do Palmeiras. O Palmeiras teve 9 vitórias consecutivas jogando quarta e domingo. Tem uma teoria que alguns treinadores às vezes falam, eu não quero acreditar nisso, mas você pode acreditar, até porque você viveu isso por dentro, que muitas vezes, ou em algumas vezes, ter jogos quarta e domingo é melhor do que ter jogo de domingo a domingo. Porque tem jogador que quando tem jogo de domingo a domingo, faz a semana ser de quinta a domingo, porque na segunda, na terça e na quarta ele faz outras coisas. Não estou falando que esse é o caso do Palmeiras. Mas, por que acontece isso? Por que a gente não consegue dizer... O jogador volta para o Brasil e fala, eu aprendi tática... Todo jogador brasileiro melhorou taticamente na Europa, menos o Pato e o Ganso. Né? Todo jogador volta para cá e fala, não, que eu aprendi muito taticamente. Mas por que se aprende e se trabalha na Europa e não aqui? Agora, o Luan... Vou tentar responder. Fala, Pet. Quantas vezes vocês ouviram falar, na minha época pelo menos, agora, na minha época muito se ouvia falar, agora um pouco menos. Os técnicos, trocam um monte de técnicos por ano. Cada um que chega falava 2 frases. Primeira, problema é forma física do time, por isso que o time está mal. Sem saber o que estava trabalhando, o que teve de condicionamento, quanto teve parte física trabalhando, não conhecendo, fala, problema parte física. Antiético com o treinador que era antes dele. Entendeu? Segunda coisa, você falava, não tenho tempo de trabalhar entrosamento do time, porque tem um jogo, quarta, domingo. Não tenho tempo de trabalhar. Quando tinha tempo, por causa, às vezes, da data FIFA Seleção Brasileira, e aí você tinha intervalo de 10 dias e 2 semanas, o que a gente treinava? Parte física e coletivo. Onde é essa parte técnica, tática que era para ser trabalhada na época? Por isso estou dizendo, cada um usa desculpa, fala, e quando eu questionava certas coisas, melhor pecar pelo excesso do que pelo omício. Aí, para uma parte física, peraí, você analisou o time, fez teste, viu, sabe quantos aí? Aí trocava 4, 5 técnicos no ano, cada um que chegava. Condicionamento físico, nova pré-temporada. Teve um cara, o técnico, né, muito inteligente, muito respeito, não foi meu técnico. Jair, como é o nome? Pereira? Que falava o seguinte, coletivo na sexta, domingo a perna não aguenta, o coração vai, você quer, mas a perna não aguenta. E quando eu falava isso, ele não quer treinar. Como que tu quer que eu jogue coletivo na sexta para PVC e André Rizek vierem comentarem, e o Pet e o Luiz Roberto, porque para imprensa, para sócio, para ver como que vai time um contra o outro, para domingo você repetir jogar. Se você joga um jogo em 2 dias, não joga. Aí chega o negócio, quando você joga domingo, quarta, você falava assim, não, de segunda tem repouso, na terça não posso fazer nada porque
o corpo ainda não recuperou, precisa de 48 horas e tem um jogo amanhã. Quando tinha domingo, segunda repouso, terça 2 períodos. Cadê o corpo para recuperar as 48 horas se na terça faço 2 períodos? E de manhã a parte física. Então teve muita coisa que estava errada realmente, mas a gente dá desculpa como quiser. Por isso certas coisas não engoli, como não engoli aquela desculpa que é competitividade de campeonato chinês,